Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã para a gente juntos sermos edificados com a palavra de Deus. Estamos dando continuidade na série Lázaro, Dani. Na série Lázaro aí. E falando de Lázaro, né, já trazer aqui as nossas condolências, nosso consolo para todo o Brasil, né? Que nossa live de repente nem chega em um familiar, né? Da família do Lázaro, mas sabemos que muitos irmãos aí amavam também a vida dele. E com certeza, como eu, deve estar entristecido, porque era um tremendo adorador que se foi. Está no coral celestial agora adorando ao Senhor, né? Que Deus console toda a família e a cada um de nós, né? Porque é duro perder um grande amigo, né? Um homem de Deus assim. Mas que o cumprimento da palavra se cumpriu nele, né? Porque está hoje junto com o Senhor. Os louvores que ele cantava, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Se cumpriu no dia de ontem, né? Ou antes de ontem, né? Foi dia 19, né? Que Deus abençoe a cada um. Vamos então na série Lázaro. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, versículo 7. Hoje vamos aprender um pouco mais com essa série que Deus nos colocou, falando sobre a vida de Lázaro, né? Que era este amigo de Jesus, muito querido. Vemos aqui que Lázaro já se encontrava doente. As suas irmãs, em especial Marta, tinha pedido para Jesus ir até lá para poder curá-lo, porém Jesus decidiu ficar ali mais 2 dias ainda, porque ele entendia que Deus tinha um plano poderoso para fazer, para que viesse realmente ser manifestado um milagre que fugisse do normal. Igual eu comentei na última live, havia uma tradição da época que quando uma pessoa morria até 3 dias, eles diziam que o espírito ainda ficava na pessoa. Então, com 3 dias, aquele espírito poderia voltar. Então Jesus faz o quê? Ele vai lá no 4º dia, já para não haver possibilidade de falar que foi isso, e que as pessoas viessem a entender mesmo que foi milagre. Glória a Deus. 11:7. Exaltado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Glória a Deus. Exaltado seja Jesus. Vai dizer assim: depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez na Judéia. Vamos outra vez na Judéia. Então Jesus está falando aqui que ele ia voltar na Judéia, lugar esse que ele já esteve, lugar esse que ele já tinha ido, e porém nesse lugar ele não tinha sido muito bem recebido. E aqui então nós já vamos entender algo poderoso da parte de Deus, que o primeiro ponto é: não deixe de tentar novamente, porque Jesus já tinha ido naquela região. As pessoas não tinham recebido Jesus muito bem, maltrataram Jesus ali, e automaticamente Jesus teve que sair daquela região. Então agora, quando Jesus ele decide ir lá novamente, pela vontade dos discípulos, Jesus nem iria, porque era um lugar que ele não ia ser bem recebido. Porém, nesse ponto nós vamos aprender: nunca deixe de tentar novamente. Então o nosso grande desafio é esse. Quando nós lembramos daquele grande aviador, Santos Dumont, você vê que o primeiro avião que ele teve foi chamado 14 bis, né? E é um nome bonito, né? 14 bis, mas nós não imaginamos o porquê o nome daquele avião era 14 bis. Na verdade, o nome daquele avião era 14 bis porque ele tinha tentado fazer aquele avião voar por 14 vezes. Imagine 1, 2, 3, 4. Mas aquele homem na quinta vez ele podia falar: ai, que bom negócio de avião. Isso é coisa da minha cabeça. Mas não, ele foi tentando. Poderia ter dado o número 13, que é para eu falar que é por azar, e falou assim: não. Mas ele falou assim: se no 13 deu azar, o 14 vai dar certo. E ele tentou, e na 14ª vez o avião voou. E temos algo que é uma mega tecnologia no mundo de hoje, e quem criou foi um brasileiro, Santos Dumont. Então isso mostra: nunca deixe de tentar novamente. Tudo que o inimigo quer é nos fazer parar. Tudo que o inimigo quer
é dizer, não dá certo, já tentou uma, você já tentou duas, você já tentou três. Que nós precisamos tentar 4, 5, 14, 100 vezes. Tem o criador da lâmpada, vou recordar o nome dele agora, Thomas Edison, isso, tá lembrando? Thomas Edison, ele tentou criar a lâmpada, se não me falha a memória, mais de 100 vezes. Imagine que dedicação, que perseverança. Então, o que é que nós temos tentado e não tem dado certo na nossa vida? É o ministério? É é um sonho? É um ideal? Uma realização para as nossas vidas? O que nós temos tentado e o inimigo tem dito para nós? Desiste, não adianta, não dá mais. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de milagres, é um Deus de proeza, é um Deus que sempre está conosco. Imagine se lá nas muralhas de Jericó o povo tivesse desistido, porque às vezes a pessoa canta aquela música, né? Dar as 7 voltas nas muralhas, mas na verdade não foram 7, foram 13, porque eles davam uma volta por dia, 7 voltas, e depois, quando foram no dia, eles deram mais voltas. Então, ou seja, somando as voltas que eles davam por cada dia, foram 7, 7, 14, já não foi 14, foi 13. Eles deram 6 voltas, e no 7º dia, então, aí eles deram as 7 voltas. Então, 6 mais o dia que eles deram as 7, totalizaram 13 voltas. E pior, imagine, o povo de Israel, acostumado com festa, acostumado com júbilo, tinha que dar volta lá somente tocando um chofar e nada mais. Aquele povo podia ter falado assim: Josué, vamos atacar logo. Josué, nós estamos perdendo tempo aqui, Josué. Mas não, eles foram dando volta. Isso mostrando o que para as nossas vidas? Que quando Deus nos dá uma palavra profética, uma direção, uma ordem, vai haver momentos que parece que nós estamos só dando volta. E nós estamos saindo do lugar. Nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos obedecendo o que o Senhor diz, nós estamos tentando ali. Mas a impressão que dá é que nós estamos só dando volta. Mas até o dar volta, quando a resposta não vem, faz parte do processo de Deus. Até quando parece que nós só estamos dando volta e nada está mudando, esse dar voltas representa também o processo de Deus, o tempo de Deus na nossa vida. Só que nós não queremos dar volta. Nós não queremos que demore. Nós queremos que Deus fale, faça, filho, nós façamos e já experimentemos o milagre, mas nós sabemos, se nós formos estudar, segundo a Bíblia, não é assim. O mundo de hoje, sim, ele quer nos mostrar que tudo é instantâneo. Tudo você faz hoje, igual o miojo, né? Um macarrão ali de 3 minutos, está pronto, você já pode comer, mas depois vai estudar o que o miojo faz no seu estômago. Vai estudar se aquilo ali é saudável. Então, ou seja, tudo que é muito rápido na nossa vida se torna doentio. Tudo que é muito rápido na nossa vida acaba trazendo dano. Então o nosso dever é nunca deixar de tentar novamente. Porque todas as vezes que eu tentar novamente, vai dar trabalho, vai demorar, vai ser difícil. Jesus Cristo não mentiu para nós. Ele disse: no mundo tereis aflição. Então, ou seja, está dizendo, seria fácil, vai ser difícil. O que eu acho lindo de Jesus é isso. O que eu acho lindo na Bíblia é isso. Que a Bíblia, ela não é um conto de fada. A Bíblia não é aquilo lá que fica nos mostrando falsas ilusões. Né? A Bíblia é realista. Estava falando com minha sobrinha essa semana sobre a história de Davi, né? A falha de Davi, o pecado de Davi. A Bíblia podia ter encobrido dessa parte de Davi, mas não. A Bíblia assim, ela é transparente, ela é realista, ela nos mostra que a vida, ela tem luta, a vida, ela é dura. Os nossos pais, os mais antigos já falavam que a vida, como é que é a frase? Que a vida, ela é dura para quem é mole. Então, um exemplo desses dias, os cachorrinhos ali da minha esposa, tem um shih tzu aí, e eu notei ali, né, que depois que eles nasceram ali, foram praticamente 30 dias só comendo e dormindo, se adaptando com um clima fora da barriga da mãe.
E agora então que eles estão começando a querer caminhar ali, eles começam a chorar, começam a reclamar um pouco. Por quê? Porque a parte de nós nos adaptarmos, a parte de nós nos habituarmos com as circunstâncias contrárias é muito difícil para nós. Nota-se que uma criança, quando nasce, ela está ali dentro da mãe, do útero da mãe, ela está ali toda bem acomodada, com calor materno, e quando aquela criança ela sai para fora, é praticamente obrigado, se ela não chorar, o médico bate no bumbumzinho dela para ela chorar, para ela soltar a voz dela. E ali ela já sente aquele frio de um ambiente diferente, ela já não sente mais aquele calor do que ela estava envolvida ali, e ela começa então a ter uma reação do ambiente muito mais difícil do que ela estava. Então isso mostra que desde o nosso nascimento sempre vai haver dificuldades. E às vezes essas dificuldades elas vão querer nos fazer parar. Essa dificuldade, ela vai querer nos fazer desistir, porque ele vai dizer, não, eu já tentei, não deu certo, eu já tentei, não deu certo, mas nunca deixe de tentar novamente, porque a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez não deu certo. Porque Jesus, ele coloca para nós a palavra dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se até para a nossa salvação nós temos que perseverar até o fim, imagine então para os nossos objetivos de vida. Imagine então para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para aquilo que Deus preparou para nós. E muitas das vezes nós dizemos, Senhor, por que o Senhor prometeu se não se realiza? Por que o Senhor colocou no meu coração se não se realiza? E Deus diz para nós, porque eu quero ver a sua determinação, porque eu quero ver a sua perseverança, eu quero ver a sua fé. Então que Deus pede para nós que não venhamos perder a nossa fé, que nunca deixemos de tentar novamente, porque quando nós perseveramos num propósito que Deus colocou no nosso coração, no tempo certo se cumprirá, no tempo certo se realizará, e teremos uma história para contar. Porque história de um minuto não é história. História de um minuto é momento. História de um dia não é história. Mas história de anos e anos lutando, batalhando, tentando novamente por algo que nós desejamos. Isso é história para contar. Então Deus, Ele quer que nós nunca deixemos de tentar novamente, porque em meio a essas tentativas, Deus está moldando o nosso caráter para que possamos estar mais próximo dele e possamos a cada dia mais sermos forjados como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo para fazer a diferença nessa terra e marcar um legado, uma história para outros que vão vir após de nós. Queridos, ali no 8 vai dizer assim: disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornarás para lá? Então, ou seja, os discípulos estavam preocupados com Jesus, porque lá quiseram apedrejar Jesus, quiseram matar Jesus, e agora Jesus está voltando para aquele lugar que ele quase foi morto, quase foi apedrejado. Então, os discípulos ali, não entendendo o propósito, os desígnios de Deus, estavam falando para Jesus, Senhor, não vá, aquele lugar é perigoso, o Senhor foi quase apedrejado ali, o Senhor vai voltar ali. Esse ponto é o quê? Segundo ponto, às vezes temos que passar por risco em favor da obra de Deus. Às vezes nós vamos ter que passar por risco em favor da obra de Deus, em favor da obra de Deus, principalmente na nossa vida. Porque muitas das vezes nós chegamos no lugar e quando nós falamos que nós somos cristãos, começa uma perseguição. Quando nós falamos que nós servimos o Deus verdadeiro, a pessoa começa a virar as costas para nós. Mas Jesus, ele não se preocupou se lá fossem dar pedrada novamente para ele, novamente nele.
Ele foi na Judéia porque lá havia uma pessoa que precisava do amor dele, que precisava da dedicação dele, que precisava da ousadia dele. Há lugares que precisamos ir e que Deus nos coloca para ir lá. E muitas das vezes naquele lugar nós vamos passar riscos, muitas vezes naquele lugar nós vamos passar afrontas, muitas vezes naquele lugar nós vamos passar humilhação, muitas vezes naquele lugar nós vamos passar dores, muitas das vezes naquele lugar vai ser difícil para nós. Mas em tudo isso, nós temos que perseverar com a nossa fé em Jesus. Por quê? Porque às vezes temos que passar por riscos em favor da obra de Deus, em favor da fé que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Então, queridos, Jesus ele não temeu. E se ele temeu, pode ser que ele tenha temido, porque sabia que estava indo num lugar que corria o risco de ele morrer, mas ele foi. Então isso mostra mais uma vez que nós temos que viver pela fé e não por sentimento. Às vezes vem o temor, às vezes vem o medo, às vezes vem a dúvida, às vezes vem o cansaço, às vezes vem a vontade de desistir, às vezes vem a vontade de desanimar. Mas o que temos que fazer? Perseverar. Quantas das vezes vamos cuidar de uma alma, e por nós cuidarmos daquela alma, nós somos ridicularizados, nós dedicar a uma pessoa, pessoas vão se levantar contra nós, vão falar mal do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa fé individual. Mas isso não quer dizer que eu e você, nós não venhamos perseverar em ajudar o próximo. Vamos correr risco. Tem lugares que você falar que é evangélico na hora da contratação, é perigoso você perder o emprego, é perigoso você não ser contratado. Mas nós temos que correr risco, porque quando nós chegamos no lugar, nós já temos que dar a nossa identificação, o nosso cartão de demonstração. Quem somos? Quem é você? Eu sou um servo do Deus vivo, como diziam os profetas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou crente, sim. Eu sou evangélico, sim. Tanto que hoje em dia, em algumas entrevistas de emprego, já está lá. Você é católico, evangélico, espírita, o que você é? Então, já está chegando um ponto, não tem como a pessoa esconder mais. Já no currículo já tem ali. Você tem que colocar quem você é. Então isso mostra que Deus está preparando um tempo para que a igreja ela venha se posicionar em ousadia. Ela venha se posicionar em coragem. Às vezes temos que passar por risco em favor da obra de Deus. Às vezes você está no lugar e a pessoa começa a falar mal de crente, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal da fé. E muitas das vezes, queridos, nós temos que nos levantar e defender a nossa fé. E dizer para aquela pessoa, não, querido, pode ser que tenha igrejas erradas, pode ser que tenha igrejas que pregam o evangelho de forma distorcida, mas na sua maioria da igreja, ela prega a palavra genuína, a palavra verdadeira, a igreja que nos leva para o céu. Não podemos nos acovardar. Está falando mal da igreja, está falando mal de mim, porque a igreja não é uma placa, a igreja não é uma nomenclatura, a igreja somos nós, eu, você. Quando nós juntamos dois, já somos igreja. Que Cristo disse, onde houver dois ou mais, em meu nome, eu estarei no meio dele. Então, se Jesus está no meio, se torna a igreja. Então, nós temos que ser aquele que aprendemos. Às vezes, temos que passar por riscos em favor da obra de Deus. Jesus ele não se preocupou se um lá dar pedrada a ele, sendo que ele tinha todo o poder. Ele podia chegar lá e escutar a pedrada, Jesus só fazer assim, ó, e as pedras caíram tudo no chão. E ele pegar e falar, então, vocês estão querendo combater comigo? Eu imagino, né, às vezes as pessoas, se Jesus tivesse vindo nessa terra e usasse o poder que ele tinha, o sonho, né, o desejo de Judas, né, que alguns falam que Judas traiu Jesus e não entende, mas se você for buscar na base histórica, porque Judas traiu Jesus, na verdade Judas traiu Jesus numa forma de forçá-lo a se rebelar contra o Estado. Porque como eles viam que era aquele homem que tinha o poder de fazer um morto ressuscitar, tinha o poder de fazer a tempestade se acalmar, os ventos se acalmar, um homem que pegava um cego, fazia o cego enxergar, um homem que pegava o pão, multiplicava para a multidão comer. Ou seja, era um homem que tinha na sua vida o poder sobrenatural.
de prodígios, de milagres, poderes que controlavam a natureza. Então Judas, na verdade, qual era o desejo dele ali? Eu vou trair Jesus, não vai ser nem tantas moedas. Você nota que depois que acontece tudo, ele pega e joga as moedas fora. Não era o dinheiro, era a ação. Ele queria forçar Jesus. Quando Jesus fosse preso, Jesus fizesse o quê? Se rebelasse. Você não tem poder para me deter. Tanto que em um dos evangelhos, o que acontece? Quando perguntam quem é Jesus, e ele fala, eu sou, referindo-se ao que Moisés já tinha falado de Deus. O Deus eu sou virá sobre o Egito para falar com eles. E quando Jesus fala a mesma palavra do eu sou, do Velho Testamento, ele fala, eu sou, os homens caem. Só ele dizendo eu sou. Agora imagine, quando Pedro ali bravo, corta a orelha do soldado malta, e Jesus olha para ele e fala, Pedro, aquele que pela espada, ele quer fazer justiça, pela espada ele vai ser justiçado. Você acha que se eu não quisesse, Pedro, eu pediria uma legião de anjos aqui, meu pai enviaria? Ou seja, Jesus tinha todo o poder para destruir todos ali, como aconteceu lá na Arca de Noé, e começar tudo de novo. Porém, Deus, Jesus, o Espírito Santo entendeu que não era destruindo o homem que ia resolver. O homem agora tinha de ser amado. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou, porque em Noé, porque em Sodoma, ele foi juiz, ele foi justo, mas ele viu que não resolveu. Ele viu que o ser humano era carente, ele viu que o ser humano era falho, ele viu que o ser humano precisava de alguém para dar um exemplo de um amor sobrenatural, de um amor incondicional, de um amor incompreensível. Foi o amor de Jesus por nós. Por isso que fala lá, de tal maneira. Amor de tal maneira. Essa tal maneira, querido, quer dizer uma expressão que não tem palavras corretas no verbo português para nós podermos expressar. É tal maneira. Uma maneira tão grande que ele faz o quê? Ele pega Deus, o seu Filho, que tinha a mesma essência que ele, Criador dos céus e da terra. Você já imaginou o que é isso? O Deus, Criador dos céus e da terra, vir na terra, que é a criação das suas mãos, e morrer pela terra? O Criador morrendo pela criatura. Somente um Deus poderoso, que sabia correr riscos, porque ele sabia que através da vida dele, do risco que ele estava passando em morrer pelo ser humano ali, muitos de nós nos dias de hoje, aqueles que ainda virão de vir, iam reconhecer esse amor, iam reconhecer esse cuidado dele, iam reconhecer essa dedicação dele e se entregariam a ele. Então, que nós não venhamos ter medo. Às vezes nós vamos ter, virei a folha aqui, às vezes temos que passar por riscos em favor da obra de Deus. Então não tenha medo, querido. Se você tem que passar pelo fogo, se você tiver que passar pelas águas, se nós tivermos que passar por uma pandemia, nós vamos passar, porque no meio dela Deus nos vai guardar. Nós vamos passar, porque no meio dela Deus nos vai proteger. Pastor, mas aqueles que têm ido, o Lázaro morreu essa semana, pastor. Deus sabe de todas as coisas, querido. Ele está no controle de todas as coisas. Será que não era o final do tempo dele, do chamado dele nessa terra? Morreu salvo, morreu ganhando muitas almas para Jesus, morreu redimido, transformado, com um testemunho poderoso. Então nós temos que entender que o risco que nós passamos em favor do reino é muito pouco se comparar com aquilo que ele já passou por nós. Amém? Queridos, no 9, vai dizer assim, Daninha, dá uma apertadinha aqui nesse vermelhinho ali, para ver quanto tempo de live. 23? Maravilha, pastora Veli. Obrigado, filho. Queridos, no 9 vai dizer assim, Jesus respondeu, já falei esse ponto aqui, né? Então Jesus fala no nosso coração, Jesus responde às nossas orações, mas agora o ponto não é esse. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia?
Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Então 9 vai trazer para nós Jesus trazendo um exemplo. Jesus falou ali em parábola, para que os discípulos viessem entender. Então ele coloca dizendo ali, o dia não há 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então Jesus trouxe um exemplo dizendo do dia, do nosso dia a dia. Normalmente, o tempo que nós ficamos acordados, o tempo do dia, no caso que ao sol, são 12 horas, né? E depois o horário da noite, são 12 horas da noite. Então Jesus está dizendo ali que se nós andarmos de dia, a hora que está sol, a hora que está claro, nós não vamos tropeçar. Nós vamos enxergar, nós vamos saber o caminho que estamos andando e não vamos cair, não vamos nos machucar. O que Jesus estava querendo dizer ali? Esse ponto é, devemos andar na luz da santidade, na luz da verdade. Assim não vamos tropeçar, porque o tropeçar ali que representa errar, falhar, pecar, de alguma forma desagradar a Deus. Então andar de dia, que Jesus colocou aqui, falando para os seus discípulos, é andar em santidade, andar em verdade, andar em obediência à palavra de Deus. Ele está dizendo, Jesus respondeu, foi a resposta, ou seja, é uma resposta para suprir a pergunta dos discípulos. E ele fala, não há 12 horas no dia, então ele está dizendo que há um tempo determinado debaixo do céu, em concordância eclesiástica. Há um tempo, 12 horas, há um tempo determinado. O dia não tem 12 horas? Então, ou seja, nesse tempo que ele nos dá do dia, esse tempo nós temos que dedicar a ele. Nesse tempo de dia, de luz, e representa também o nosso tempo de vida aqui na terra. Que ele está falando o quê? Tempo de dia. Não há 12 horas no dia, isso representa tempo, representa caminhar, representa um destino, representa uma linha de distância que ele coloca para nós. Então, se nós estamos nessas 12 horas que nós andamos de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então o Senhor está nos chamando para andar em santidade. E interessante que o final do texto aqui fala assim, ó, por que não tropeça? Porque vê a luz deste mundo. Já notou aquela pessoa que ela só consegue ver trevas? Já notou aquela pessoa que ela só consegue ver má notícia? Já notou aquela pessoa que ela só sabe falar mal? Já notou aquela pessoa que ela só sabe reclamar? Nós estamos em dias, querido. E se nós estamos em dia, nós temos que ver a luz do mundo e não ver as trevas do mundo. Jesus também disse que se o nosso interior ele tiver trevas, se os nossos olhos tiverem trevas, quão grande trevas seremos. Mas se nossos olhos tiverem luz, quão grande luz seremos. Então os nossos olhos têm que ver a luz. A luz representa os prodígios, os milagres, a ação de Deus nessa terra. Vemos olhar e ver outro crente que foi transformado, outro crente que está servindo a Deus, outro crente que está obedecendo a palavra, outro crente que está vivendo a palavra. Vemos ver as igrejas que têm feito um lindo trabalho, curado pessoas, evangelizado pessoas, tirado as pessoas do adultério, da prostituição, das drogas, da maconha, da cocaína, da depressão, da síndrome do pânico, da enfermidade. Olhemos para a luz do mundo. Esse mundo ainda tem luz, querido, porque esse mundo não está pior do que está, porque esse mundo ainda tem luz, e essa luz que está no mundo sou eu e você, que fomos chamados pelo Senhor para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Então Deus
Ele está nos chamando para andar de dia e não andar de noite. Andar de dia representa andar na presença de Deus. Andar de dia representa andar em santidade com Deus. Andar de dia representa andar na luz da palavra de Deus. Deus nos chama para viver esse tempo de palavra, esse tempo de viver milagres. O tema é, a série é Lázaro e o tema é outra vez. Outra vez Deus vai fazer milagre em nossas vidas. Então, primeiro ponto, nunca deixe de tentar novamente. Segundo ponto, às vezes temos que passar por risco em favor da obra de Deus. E o terceiro ponto para nós concluir, devemos andar na luz da santidade, da verdade. Assim não vamos errar, não vamos tropeçar, não vamos pecar, não vamos falhar. Será que eu e você, nós estamos andando de dia na luz das 12 horas que Deus determinou para nós andarmos? Ou será que estamos andando em trevas? Queridos, na verdade é uma grande luta dentro da nossa alma todos os dias. Eu digo da nossa, porque eu também tenho que lutar. Todos os dias o inimigo, de alguma forma, ele quer nos levar para as trevas. Todos os dias, de alguma forma, o inimigo quer que nós venhamos ver só trevas e, pior ainda, que nós venhamos ser trevas. Mas nós não podemos ser, porque nós já fomos iluminados pelo sol da justiça. Então o que devemos fazer é iluminar a outros. Jesus diz que se uma candeia for colocada debaixo de uma mesa, para que ela serve? Ela vai clarear muito pouco. Então a candeia, que representa a luz, ela tem que ser colocada em lugar alto. E que lugar alto é esse? Lugar alto na presença de Deus, porque quando essa candeia é colocada em lugar alto, a luz dela é potencializada. Quando eu me coloco num lugar alto, num lugar à disposição de Deus, num lugar da obra de Deus, num lugar da vontade de Deus, a luz que está em mim, a luz que há em mim, ela é potencializada. E as trevas, elas se dissipam. E as trevas, ela não consegue ter mais força em mim, porque eu não estou debaixo da mesa mais, mas eu estou em lugar alto, eu estou em lugar de evidência. E quando a luz ela está em um lugar alto, ela ilumina toda a casa. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, a lâmpada, a lamparina, no lugar alto. Aqueles que estão em trevas, quando você fica na luz, a sua luz é espalhada para toda a casa. E aqueles que andavam na noite, a casa que de repente estava na noite, mas você vai lá e você é a lamparina, você é a lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o Senhor. Vamos ser lâmpada, vamos ser luz, vamos andar nas 12 horas do dia, e quando for noite, nós nos prostramos no poder do Espírito Santo, que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. Então a noite, além de a noite representar tempo de pecado, a noite também representa tempo de lutas, tempo de dores. Mas se vir a noite na nossa vida, nós vamos lutar contra ela. Se vir o pecado contra nós vamos lutar contra ele. Se vir a dor, a tristeza, o medo, a frieza, a angústia contra nós vamos lutar contra ele. Porque nós somos luz. E se vir o tempo de treva, é um tempo de 12 horas. É um tempo determinado. Não é um tempo. É um tempo determinado. Não é um tempo constante. Então entendamos, eu e você fomos chamados para ser luz. Fomos chamados para tentar novamente. Fomos chamados para não desistir. Fomos chamados para não olhar para a circunstância. Fomos chamados para sermos instrumentos da mão de Deus. Porque enquanto nós curamos outros, nós também somos curados. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor continue a renovar nossas forças a cada dia mais, para que nós nunca venhamos desistir de tentar novamente. Que nós venhamos aprender a correr riscos pela obra de Deus, pela nossa fé.
e que nós venhamos andar sempre na luz da santidade, da verdade, para que assim, sempre, outra vez, o Senhor venha fazer milagre em nossas vidas. Nós louvamos aqui aquele louvor que bateu com o tema da mensagem, que é: faz outra vez, como na primeira vez. Então nós vamos tentar novamente, e sempre Deus vai estar fazendo uma obra poderosa novamente na nossa vida, e novamente viveremos dos milagres, dos prodígios e das bênçãos que Ele já preparou para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Querido e amado Pai, eterno e poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra foi ministrada, porque o poder do Teu Espírito Santo agiu aqui através da Tua palavra. O Teu servo, meu Pai, entregou aquilo que o Senhor tinha ordenado. Então agora eu peço que o Senhor venha visitar a cada vida agora, Pai. Venha visitar a cada um de nós, meu Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo renovo. Visita o ventre, visita a mente, visita o coração, visita a alma, visita o espírito. E onde que esteja alojado, meu Pai, uma tristeza, onde que porventura esteja alojado uma frieza, uma decepção, um medo, uma inferioridade, uma desistência, que o poder do Teu Santo Espírito, através do poder da Tua palavra, vá de encontro agora trazendo vida, vá de encontro agora trazendo vida, e vida em abundância. Espírito de dor, espírito de medo, espírito de angústia, frigidez, tristeza, enfermidade, todo espírito contrário que breca, que fecha a madre, que fecha os sonhos, que mata a fé, que põe a depressão, a tristeza, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo toda doença física, psicopática, na psique, na mente, no intelecto, na alma, no espírito. Eu mando embora agora pelo poder do nome de Jesus Cristo todo trauma da infância, toda tristeza que foi guardada desde a infância de algo que aconteceu na casa dele, dela, e muitas das vezes quando ela lembra, isso bloqueia a alma, bloqueia a ação dessa pessoa. Eu declaro agora: seja quebrado, seja desfeito, seja destruído, e saia no nome de Jesus Cristo, saia no nome de Jesus de Nazaré. No lugar, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo vá de encontro a cada sonho, a cada desejo, a cada projeto, a cada necessidade de cada um dos Teus filhos, de cada um de nós. Nós declaramos o milagre, a providência, a cura, a salvação, a restauração, o melhor do Senhor sobre cada um, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Levantamos as nossas mãos para os céus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante o Seu rosto sobre nós e nos dê a paz, com o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e a nossa casa, hoje e sempre. Nós declaramos amém. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Deus. Queridos, fica na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aperta ali para nós na hora que eu concluir, tá, Daninha? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até quinta-feira, querendo Deus, ande na luz, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, tá bom? Fica na paz do Senhor até a quinta-feira do ensino profético.